Olá, hoje irei falar sobre formulação de uma sinergia, para que vocês possam trabalhar com a aromaterapia e dessa forma obter os resultados que você deseja na sua prática terapêutica. Pois eu acredito que essa é uma forma importante da gente aprender a entender, né, como administrar os veículos carreadores, as combinações e proporções dos óleos essenciais, né? Que vão poder ser utilizados de uma maneira tópica, que a forma mais comum é a massagem, ou a forma tópica, né? Quando é uma aplicação local direta, né? Seja por tratamentos estéticos ou por uma questão quando tem uma ferida, uma inflamação, ou o uso dos óleos essenciais no processo da inalação, que aí nesse caso a gente está falando no processo de aromatização ambiental. Eu vou estar mais focada no trabalho tópico e da inalação, que são onde eu atuo mais vamos dizer assim, o veículo que trabalha nas questões emocionais. Então vamos falar primeiramente da massagem. A massagem ela usa o que? Os óleos carreadores. Pois na massagem a gente utiliza o que? Os óleos vegetais, né? Que eles são conhecidos como os óleos carreadores ou graxos. E são eles que recebem, né? Os óleos essenciais como uma base para poder trabalhar. Eles são os mais apropriados para o uso da massagem, pois os óleos carreadores eles possibilitam que o melhor deslizamento, né, da mão do massoterapeuta na pele do paciente. E a gente usa muito o que? Os óleos vegetais. E dessa forma, esses óleos vegetais, eles ajudam, né, a melhor absorção dos óleos essenciais pela derme. Para a massagem de fricção, tá? Que são aquelas localizadas, né? Quando tem, né, algum processo de dor, né? Que trabalha assim muito com os dedos, né? O ideal é você usar um óleo carreador que seja mais fino, que tenha uma absorção mais rápida pela pele, né? E nesse caso a gente pode usar o quê? O óleo de semente de uva, pois a fricção ela vai agilizar o processo de absorção, né? E esse é um procedimento que pode ser utilizado para dores localizadas como artrite, torção, tendinite, né? Ou até mesmo artrose, né? Você pode trabalhar dessa forma por fricção. E quando você for utilizar, né, numa massagem, aí a gente pode usar que a massagem é mais lenta, suave, e nesse caso pode usar o quê? Um óleo cuja absorção seja mais lenta, como o óleo de abacate. Seja qual for a sua necessidade terapêutica, você poderá ter um melhor resultado, uma eficiência melhor como é que eu posso dizer, no manejo, né, da massagem, escolhendo o óleo carreador ideal, seja para fricção ou corporal, né? Pensa nisso, né? Um óleo mais fluido, um óleo mais denso, tá? E nesse caso, sempre quando a gente está diante do nosso paciente, né, a gente começa a determinar qual que é a primeira instância, né, gente? Qual é o nosso objetivo terapêutico, né? Com a prática que iremos realizar, seja a massagem ou a inalação. Pois a partir dessa definição, tá? Teremos condições de poder avaliar os resultados obtidos de acordo com as nossas propostas terapêuticas. Eu lembro bem, né, quando eu iniciei minha vida na aromaterapia, né, eu iniciei com a massagem. Eu tinha todo o cuidado de montar a ficha, né, de anamnese, né, do paciente, para poder fazer o acompanhamento dos resultados. E assim poder o que? Avaliar, né, e fazer as alterações quando era necessária. E nesse acompanhamento poder perceber o momento de encerramento do processo terapêutico, né, no caso com a aromaterapia. Pois a gente sabe, né, que a massagem em si, ela já é muito mobilizadora. Pois o próprio toque, né, ele já aciona, né, a parte sensorial, ele ajuda a relaxar a musculatura, ele libera tensões, ele promove relaxamento natural. Isso só na massagem. E quando a gente associa o óleo essencial na massagem, seja uma sinergia, né, com 1, 2 óleos essenciais ou um único óleo,
os resultados serão bem diferenciados pelo fato da ação dos óleos essenciais no organismo do paciente. Então, além do relaxamento, vai ter o benefício, né, dos componentes químicos dos óleos essenciais. Então, uma orientação que eu sempre dou para os meus pacientes, né, paciente não, para os terapeutas, né, para quem trabalha com a massagem, usando os óleos essenciais, é uma dica essa, tá? É você poder preparar uma quantidade extra do óleo que foi utilizado na sessão, né, de massagem. Você separa uma parte para que o seu paciente, ele leve com ele e assim utilizar essa mesma sinergia que você preparou naquele dia para ele, ele vai utilizar essa sinergia ao longo da semana, como se fosse uma extensão do cuidado, do tratamento que ele teve no momento da massagem. E você pode ter certeza que seu paciente vai se sentir muito prestigiado pelo fato, né, dele saber que é algo, né, foi um olhar, um cuidado que você teve com ele, né, que foi preparado especialmente para ele, que não é uma sinergia de uso comum, sabe quando a gente compra? Não estou tirando o mérito, né, da sinergia já pronta, mas é algo especial, diferenciado para ele, tá? Agora, a gente vai falar um pouco sobre dosagem, né? Absorção dos óleos essenciais, né? Quando eles são utilizados na massagem. Aqui existe uma enorme diferença nas taxas, né, de absorção percutânea de diferentes componentes encontrados nos óleos essenciais. O que eu quero dizer com isso, né? Cada componente químico, né, que um óleo essencial ele possui, ele terá uma taxa de absorção. E dessa forma fica difícil a gente poder estimar a quantidade de óleo essencial que vai entrar no corpo após a aplicação, né, da massagem, após a aplicação térmica. Pois existem vários fatores específicos que vão afetar, né, ou não a absorção, a distribuição e o processo metabólico dos óleos essenciais. Isso é algo que é importante vocês saberem quando vocês trabalham com os óleos essenciais. E tem uma fala aqui do Serran e Young, que eles são os grandes mestres, né, e estudiosos na aromaterapia. Eles sugerem que a gente pode assumir que o organismo absorve em torno de 10% do que é aplicado na pele. E isso nos faz entender que quando os óleos essenciais eles são diluídos em óleos carreadores, a quantidade que é absorvida pelo organismo é um volume muito pequeno em relação com o que é colocado numa sinergia, né? E tem os resultados bem significativos, apesar do volume pequeno que é absorvido. E a gente também tem várias literaturas, né? A gente vai encontrar diferenças entre autores e profissionais da área, né? Com relação à dosagem e à forma de aplicação. Aqui no caso, eu tô falando da massagem, tá? Numa maneira bem específica, né? Para massagem, né, que envolve o corpo todo, eu, Cris, né, e isso na dica de muitos profissionais, a gente usa uma concentração de 2,5% para adultos. Em crianças acima de 1 ano e idosos, né, essa concentração ela vai para mais ou menos 1%. Grávidas, a gente deverá ter sempre cuidados dobrados. Eu não posso afirmar que essa seja a dose terapêutica padrão, mas o que eu posso garantir pela minha prática, tá? Que essa concentração é uma margem de segurança para quem está iniciando um projeto de trabalho com aromaterapia, né? E essa variação pode ser ajustada, né? De acordo com o seu paciente, a evolução do quadro dele, né? Da constância que ele vai fazendo com você por semana. E a gente pode ir ajustando para maior, né, ou menor concentração dos óleos essenciais.
Essas proporções, elas são muito relativas, tá, gente? Existe um estudo que eu andei vendo aqui, foi feito em 1988 por Boyd e Pearson, que são dois cientistas, que eles investigaram o seguinte, investigaram a ação do óleo essencial de limão no aspecto de expectoração. Eles já tinham estabelecido que a dose de 50 miligramas por quilo, tá? Era o ideal para poder ter o resultado da expectoração. Mas, ao mesmo tempo, eles detectaram que numa dose bem menor, de 0,01 miligramas por quilo, era tão eficaz quanto a dosagem maior. Então, que a gente pode afirmar que na massagem terapêutica com os óleos essenciais, a gente pode fornecer vários elementos, né, que eles são ativos suficientes para promover os efeitos biológicos no nosso organismo. Importante aqui observar que conforme for a sua proposta terapêutica, a concentração pode variar para efeitos psicoterapêuticos e expectoração, que a concentração mais baixa ela é suficiente para você obter o resultado desejado, seja por massagem ou inalação. Enquanto que para processos anti-inflamatórios pode ser administrada uma concentração maior. E isso tudo, gente, vai depender da sua habilidade, da habilidade e segurança, tá? Do aromaterapeuta, no acompanhamento, na evolução, né, do seu processo profissional, de como que você pode definir essas concentrações. Então, tome muito cuidado com a concentração, tá? Pois, ao meu ver, quando a gente determina a concentração dos óleos essenciais, a gente tem que ter sempre em mente, tá, que o nosso cliente, ele faz parte de uma categoria de vulnerabilidade. E o que eu quero dizer com isso, né? A gente deve sempre levar em conta o quê? A idade do paciente, a integridade da pele dele, se ele tem algum problema de saúde, tais como problemas hepáticos, problemas de rim. A gente deve ter em mente, né, fatores limitantes, né, a usar os óleos essenciais, tá? No que refere. Isso a gente tem que estar muito atento, né? A toxicidade do óleo, segurança, potencial de irritação e sensibilização da pele do paciente, que algum óleo, né, da sinergia pode causar. Então, que eu posso falar aqui, compartilhar com vocês, né, nos estudos, né, nos meus estudos, que eu fico lendo muito aqui, vejo em pesquisa, né, eu encontro em literaturas científicas e terapêuticas que sugere as seguintes formas de concentrações que a gente utiliza para os riscos ficarem, tá, bem controlados, tá? Concentrações baixas de 1 a 2% para aplicação tópica ou uma exposição rápida, tá? Que no caso, por exemplo, é a inalação, que tem efeitos psicoterapêuticos, tá? E que o processo ocorre aonde? No sistema olfativo. E pode ser em doses menores. E os óleos essenciais que não são diluídos, né, quando são usados, né, para tratamento respiratórios por meio da evaporação, inalação pelo vapor, tá? Pode ser concentrações baixas. Agora, concentrações médias de 2,5% a 5% é uma concentração que você pode usar com tranquilidade na massagem, tá? E é dessa forma, né, o óleo ele é absorvido rapidamente pela pele e ao mesmo tempo ele provoca o que? Um processo de inalação, né, pro paciente, né? E aí, quando a gente fala em concentrações maiores, gente, coisas assim de 20%, que tem formas terapêuticas que trabalham dessa forma, vai depender muito do seu processo profissional de formação, de conhecimento, tá? Pois esse é um tratamento que exige muito cuidado, tá? É possível trabalhar? É, mas eu não aconselho, tá? Que você comece, né, a sua prática, né, clínica, né, profissional,
trabalhando com concentrações muito altas, né? Porque isso envolve experiência, conhecimento, segurança, né? Com relação a cada um dos óleos essenciais, né? Pois a gente obtém resultados significativos e transformadores usando as concentrações baixas e até 5%, tá? Aqui eu falei até agora sobre a dosagem dos óleos essenciais, né? Ou seja, né, eu estava falando aqui sobre a proporção de óleo essencial em relação ao volume, né, da base carreadora, né, a ser trabalhada. Agora eu vou falar um pouco sobre o que a proporção de cada óleo essencial numa sinergia. Aqui nesse quesito, né, nós aromaterapeutas, nós pegamos emprestados, né, do mundo da perfumaria para entender, né, um pouco essa questão, né, da proporção, como que é combinar, né, como que é trabalhar essa sinergia. E é como se você trabalhasse uma partitura de música, onde deve haver o que? Uma harmonia das notas musicais. E aqui será o que? A harmonia no que se refere ao aroma e às notas dos óleos. Ou seja, né? Os óleos que apresentarão uma maior e menor capacidade de evaporação, né? Que é a volatilidade de cada óleo, e o aroma, quando é mais forte e mais fraco. E a partir dessa premissa, podemos construir a nossa sinergia. E aqui, gente, sempre levando em conta que todo óleo essencial tem a sua composição química. Não podemos ignorar isso em nenhum instante, tá? Esse é o equilíbrio do perfume, tá? Tá na relação dessas notas. É como se fosse um acorde. Notas altas, médias e baixas, aromas fortes, fracos e leves, tá? E são chamadas também que notas de cabeça, coração e base. As notas altas são as mais voláteis. Elas são o primeiro impacto do aroma que a gente recebe, né, de uma sinergia. Em geral, essas notas são os óleos essenciais cítricos. E esses óleos essenciais, eles têm uma capacidade própria, uma característica, né, que eles atuam de uma maneira muito direta, onde na parte mental, aqui, cabeça, tá? E numa sinergia, eles vão representar em torno de 25% da proporção. Já os óleos, né, que representam a nota média, eles equivalem aos óleos do quê? Do coração. Em geral, esses são os óleos florais. Esses óleos, eles têm em comum, né, no campo psicoterapêutico, né, eles atuam muito profundamente para trabalhar o que? As questões emocionais, né, o sentir, né? E aí eles vão representar mais ou menos 60% de uma sinergia. E já os óleos de base, né, cuja volatilidade ela é bem mais baixa, tá? Esses óleos ajudam aonde? Na estrutura pessoal, que é mais ou menos assim, quando o paciente ele tá sem nenhuma condições de poder lidar com a vida, ele é literalmente assim, perdeu o chão, né? Lhe falta condições de organização pessoal, estrutural de vida, tá? Essa aqui, isso tudo que eu tô falando para vocês é uma abordagem, né, de leitura, tá? Em relação às notas altas, médias e baixas. E é possível, né, da gente fazer essa combinação em função do que, né? Por que que tem essas características, né? Por causa da composição química de cada óleo, gente. Isso a gente nunca pode esquecer. Pois a gente sabe que o aroma, ele está em função da combinação dos componentes químicos de cada óleo essencial. E aí, quando a gente junta um com o outro, tá? Vai surgir um outro aroma, tá? Pois cada óleo essencial, por si só, ele já é uma grande sinergia, que são 300 componentes químicos, tá? Então, para a gente poder saber combinar os óleos essenciais e como compor essa grande melodia, né, onde cada aroma trará o seu benefício, né, a gente tem que lembrar sempre que o que funciona para uma pessoa necessariamente não terá o mesmo resultado para outra. E aí a importância, né, de se ter um acompanhamento do processo terapêutico do paciente que você está trabalhando.
Então você tem que estar junto com ele, você tem que acompanhar o que está acontecendo com o seu paciente. Quem está lidando com os óleos essenciais tem um efeito químico, tá? E dessa forma você vai obtendo segurança, né, no seu trabalho, no processo com o paciente, né? O seu processo de estudo e entendimento vai crescendo de uma maneira significativa, você vai dar saltos quânticos, que é muito grande, tá? E a proporção de trabalho, né, que a gente pode observar numa sinergia é a seguinte: 25% notas altas, 60% notas médias e 15% as notas baixas, tá? Então, esse tem todo o equilíbrio, né, dessa combinação dos óleos essenciais quando você vai fazendo a sua escolha, tá? Sempre levando em conta de que quando você está trabalhando com um óleo essencial, ele sozinho já tem por si só 300 componentes químicos. E quando você coloca com um outro, tá? Não significa necessariamente que vão virar 600 componentes químicos. Porque o que varia de um óleo essencial para um outro tem alguns componentes químicos que são específicos de um óleo essencial, por exemplo, os componentes químicos que estão muito concentrados, que tem uma quantidade maior nos óleos cítricos, você não vai encontrar nos óleos essenciais em nota baixa, ou se encontrar numa dosagem muito pequena. E aí que se dá a sinergia, né? Que os óleos essenciais, a combinação, eles vão se complementando pelo seu trabalho terapêutico. Então, essa é uma questão que a gente tem que estar muito atento quando você vai trabalhar com mais de um óleo essencial de uma sinergia. Então, entender um pouco, né, da parte química, como que os componentes químicos atuam, isso vai te ajudar muito a você estruturar a sua energia. Você vai entender o que vai estar acontecendo, né, naquela proposta que você está desenvolvendo para o seu paciente, para o início do seu trabalho, tá? Então, aqui a gente podendo organizar um pouco. Então, eu falei de duas formas, né, de trabalho. A massagem, tá? Que é a parte tópica. Então, a massagem, a gente retomando um pouco, você vai trabalhar com uma base, um óleo carreador, né? Um óleo graxo, que em geral são óleos vegetais. Nunca usem óleos sintéticos, né? Que os óleos sintéticos, eles vão criar uma camada, uma película muito fininha na pele, que vai prejudicar a absorção do óleo essencial no organismo, né? A própria penetração, né, do óleo carreador. Porque nós temos os poros, e aqui em cada poro você tem o folículo, né? Onde sai o pelo, e ali, cada folículo ele já tem uma camadinha de gordura natural, que é do organismo. Aí a gente passa o óleo, já vem mais uma camada de gordura. Então, o óleo essencial vai passar por todas essas camadas, ok? E por isso, quando você faz a massagem, então o corpo todo vai estar recebendo aquela proporção do óleo, que vai estar com o benefício do óleo essencial. Então, o organismo todo vai estar recebendo aquela carga de massagem com os óleos essenciais. Então, o organismo todo vai estar absorvendo esse processo todo. E esses óleos essenciais vão para a corrente sanguínea, né? E é aí que vai começar a atuar no organismo, tá? Esse é um processo, né, da massagem. A massagem, aí na questão tópica, quando você está tratando uma ferida, uma questão, aí a concentração, que nem eu falei lá atrás, né, que pode ser um pouco maior, você vai estar atuando num trauma que tem naquela região, né? Seja uma ferida, seja uma torção. Então, nesses casos, quando a gente aumenta um pouco a concentração de óleo essencial, ele vai atuar de uma maneira muito diretiva, é muito pontual. Essa é uma forma que você pode trabalhar também. E aí tem o que? O trabalho da inalação, né? Quando a gente inala, que tem todo o processo de alcançar o sistema olfativo, né? Que uma parte, né, dos óleos essenciais, a parte mais volátil, vai para o cérebro, e a outra parte, ele vai direto para o pulmão. E é essa parte que vai para o cérebro que vai atuar direto
no nosso sistema emocional, que vai para o sistema límbico, que é a morada das emoções. E trabalhar com inalação, com aromatização ambiental, para tratar questões emocionais é muito rápido, é muito efetivo. A gente tem um resultado quase que imediato pela inalação, né? Porque aí a gente tem todo já um estudo, uma comprovação de como o nosso sistema olfativo, ele atua, como que a inalação dos óleos essenciais, que são partículas voláteis, que quando entra em contato com o sistema olfativo, ele desencadeia todo um processo químico físico dentro do cérebro. E é por isso que os óleos essenciais, eles conseguem atuar nas nossas questões emocionais e até comportamentais. É algo físico-químico direto que acontece no nosso organismo, por isso que ele é tão efetivo e rápido. E não gera dependência, tá, gente? Porque ele, quando a pessoa está fazendo um trabalho terapêutico, você está com acompanhamento terapêutico, usar os óleos essenciais como apoio para dar uma estruturada, é que nem, vou usar até uma metáfora que pode não ser muito fria, mas é mais ou menos assim, é como se estivesse limpando uma casa. Tá tudo bagunçado, tá tudo fora do lugar. E você, quando vai limpar uma casa, você entra com a vassoura, com o esguicho, com o rodo, com o pano e vai lá e limpa. Então, é como se os óleos essenciais fizessem essa função. Ele organiza, ele limpa, ele estrutura aquilo que está desestruturado no nosso sistema mental, no nosso sistema neurológico, tá? Tem estudos que comprovam como que os óleos essenciais atuam no cérebro. Eu vou buscar esse material e eu vou trazer aqui para vocês, para a gente poder compartilhar, né, esse entendimento e saber, né, como que os óleos essenciais atuam dessa forma e por que que tem, né, resultados positivos em questões de tratamentos no campo emocional, tá? Então, é hoje que eu vou ficar por aqui com vocês. E qualquer pergunta que vocês tenham, façam os seus comentários aqui embaixo, né, sobre esse vídeo. Se ficou alguma questão, se vocês querem escutar, falar sobre outras abordagens, mandem a sugestão de vocês. Vou ficar por aqui hoje, tá ok? Um grande abraço e obrigada por estarem me acompanhando e me ouvindo. Beijos!